Eu quero compartilhar com os irmãos hoje um texto que está lá em Neemias, capítulo 3, versículo de número 1. Olha o que diz o texto. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá, e consagraram e até a torre de Hananel. Amém? Queridos, nessa oportunidade eu quero pensar com os irmãos sobre um assunto que é muito importante para os tempos atuais. Normalmente, quando nós falamos sobre a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, isso é natural. Normalmente nós atribuímos a Neemias, como se Neemias fosse a única peça, a única pessoa que fez esta obra colossal, que no caso aqui é a reconstrução dos muros. Mas a gente percebe, queridos irmãos, que por trás da figura de Neemias existe uma gama de pessoas que trabalham nos bastidores e que sem eles é impossível a obra de Deus alavancar, crescer e por aí vai. Então, normalmente, queridos, hoje em dia nós gostamos de atribuir algo que acontece numa comunidade cristã ou, enfim, numa igreja. Nós normalmente atribuímos a uma mente pensante. Mas o que de fato devemos entender é que por detrás desta pessoa, ou do lado dele, ou dela, existe peças fundamentais para que a obra do Senhor possa alavancar. E aqui no capítulo 3 nós vamos estudar e aprender algumas lições importantes que Neemias nos dará. Se vocês puderem analisar, nesses 32 versos que ora nós acabamos de ler, especificamente nós lemos o versículo de número 1, mas aqui contém 32 versos, Neemias ele teve a responsabilidade e ao mesmo tempo o cuidado de registrar o nome de cada uma dessas pessoas que estiveram com ele lado a lado. Não tem como falar da reconstrução dos muros e não lembrar dessas pessoas que está aqui no capítulo 3. Bem, na verdade, quando nós lemos o livro de Neemias, nós não devemos pular este capítulo. Muitas pessoas, quando vai ler a palavra do Senhor, quando chega em alguns capítulos que tem muitos nomes, normalmente muitas pessoas pulam a página, falam, não, isso aqui é muito cansativo, eu vou para a próxima página. Mas existem lições profundas para nós aqui, nesse capítulo de número 3, e a gente vai entender que isto é vital para os tempos em que vivemos, tanto para você que exerce uma liderança secular, até mesmo liderança espiritual, enfim, isso daqui serve para nós. E olha lá no capítulo de número 3, no versículo 1, se vocês analisarem, este capítulo de número 3, Neemias teve o cuidado de registrar pelo menos 38 nomes de pessoas que estiveram engajados nessa obra. Então, quando a gente fala de Neemias, às vezes algumas pessoas acham assim, então foi Neemias sozinho que construiu tudo. Não foi. Neemias precisou dessas pessoas, que aqui no capítulo de número 38, são 38 pessoas, a qual Neemias registrou de maneira específica, e 42 grupos. Então, logo nós entendemos
que por trás dessas 38 pessoas existiam outras pessoas que eram lideradas por essas 38 pessoas. Então, aqui está a primeira lição que a gente aprende, que Neemias era uma pessoa que não tinha dificuldade de delegar funções. Outro ponto muito importante aqui no capítulo 3 é que por inúmeras vezes vai aparecer a palavra edificar, reparar. Olha lá no capítulo de número 3, versículo de número 2. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Versículo 4, olha lá. Ó. E junto a ele edificaram, e ao seu lado, versículo 4, e ao seu lado reparou. Então, por inúmeras vezes, nesse capítulo de número 3, vai aparecer essas duas ações, esses dois verbos, edificar, reparar. Edificar, reparar. Essa palavra aqui, queridos irmãos, no termo, na língua hebraica, significa tornar firme e forte. Edificar e reparar, no texto original, significa tornar firme e forte. Então, logo nós entendemos que estes homens que estiveram com Neemias fazendo esta obra, eles não estavam fazendo algo que posteriormente haveria de ser reparado uma vez mais, ou seja, algo provisório. Não, eles estavam fazendo algo que seria fortificado, ao mesmo tempo, as portas ficariam firmes, as pedras estariam fortificadas e firmes e muito bem encaixadas umas nas outras. Logo nós entendemos que a palavra aqui edificar e reparar, o que Neemias está dizendo é que eles tiveram um cuidado de fazer algo que não deveria ser provisório, pois sim, algo permanente. Nós gostamos de protelar e às vezes nós gostamos também de improvisar. Mas no reino de Deus não tem espaço para improvisação. Tem que ser algo contínuo. Pode ser gradativo, paulatino, mas tem que ser contínuo. Tem algo que tem que ser feito, algo que dure para sempre, que esteja firme, que esteja forte. Outra palavra que aparece aqui, se vocês puderem acompanhar comigo aí, e aparece, essas palavras aparecem, ou essas pequenas frases, ou inícios de frases, aparecem aqui inúmeras vezes no capítulo de número 3. Primeiramente, olha lá no versículo de número 2, junto a ele. Então, anote aí essa palavra, junto a ele. Versículo de número 4. E ao seu lado, então anote aí também, e ao seu lado. Junto a ele e ao seu lado. No versículo de número 16. Depois dele. Então anote aí, depois dele. E por último, versículo 32. Anote aí, e entre. Junto a ele, ou ao seu lado, depois dele e entre. Se vocês analisarem, o que Neemias está dizendo aqui são 3 coisas fundamentais para que uma obra cresça. Junto a ele, quando o texto fala aqui junto a ele, o que Neemias estava dizendo? É que esses grupos, eles estiveram unidos com um só propósito e com um só objetivo, de que aquele muro fosse reedificado. Junto a ele está falando do poder da unidade. Estamos juntos. No versículo 4, e ao seu lado, poder da unidade. Lá no versículo de número 16, depois dele, além de estar falando de unidade, também está falando de continuidade, depois dele. Depois dele. E por último, versículo 32, e entre.
que está falando aqui sobre o envolvimento, o engajamento na obra. Esses 3 pontos que eu acabei de dizer para os irmãos, isso daqui é vital, queridos irmãos, para uma igreja, enfim, até mesmo para uma empresa, porque não tem como desvincular a vida cristã da vida social. Ao lado, depois e entre. Então, o que Neemias está dizendo aqui? Ao lado está falando de unidade, está falando de estar próximo, de entender que é uma única obra e que nessa obra não pode ter vaidades, não pode ter exclusivismo, porque senão a obra não vai crescer. Ao lado ou junto dele. Quando a Bíblia nos diz aqui no versículo 16, depois dele, está falando de continuidade. Vocês já perceberam, queridos irmãos, que muitas pessoas dentro das igrejas, não somente aqui, isso é um problema das demais igrejas. Quando eu falo igreja, é o todo. Que as pessoas têm dificuldade de dar continuidade naquilo que já foi feito. Tem pessoas que ele prefere destruir tudo aquilo que já foi feito para começar algo para que ele possa dizer, foi eu que comecei. Então, quando a Bíblia fala aqui, junto a ele, o texto está nos dizendo que eles estavam juntos, num só propósito, com um só objetivo. Versículo 16, e depois dele, está falando de dar continuidade. No versículo 32, está falando de envolvimento. A igreja é muito mais do que nós adentrarmos, nos assentarmos, devolver o nosso dízimo, a nossa oferta. Igreja é lugar de arregaçarmos as mangas e entender que precisamos estar envolvidos até o gargalo. É por isso, queridos irmãos, que nós devemos entender que muito mais que fazer é sermos membros, nós devemos ser discípulos, que posteriormente se torna mestre e discipulador. Então, esse é um dos pontos cruciais aqui para a restauração desses muros. Outro ponto muito importante que nós precisamos entender, queridos irmãos, é que quando nós lemos a poderosa palavra do Senhor, lá no versículo de número, capítulo 2, versículo de número 17, perceberam que a preocupação de Neemias aqui não é com ele mesmo, é com a glória de Deus. É por isso que esse povo estava engajado nessa obra, porque eles entenderam que o que estava em jogo ali era a glória, o nome do Senhor. Quando nós fazemos as coisas entendendo que o nome do Senhor será glorificado, não tem espaço para vaidade, jactância e por aí vai. Outro ponto muito importante que a gente entende nesses 2 versos aí, é que o Senhor usará aquilo que estava jogado aos escombros daquela cidade para reedificar os muros. É muito interessante que as pedras aqui, que era as pedras da calcária, né? Uma pedra branca, elas foram usadas para reconstruir os muros. Foram estas mesmas pedras que foram derrubadas pelos babilônicos quando eles invadiram Jerusalém, foram essas mesmas pedras que foram queimadas, que aos olhos naturais essas pedras já não prestavam para mais nada, e essas mesmas pedras que o Senhor usará para reedificar o muro da cidade. Partindo desse pressuposto, a gente entende, queridos irmãos, que é isto que está dentro de você, que quem sabe você entrou aqui e tem muitas coisas que estão destruídas dentro de você. Áreas emocionais, quem sabe você que me ouve, que me assiste pelas redes sociais, quem sabe tem muitas coisas que estão destruídas, em frangalhos, desfacelando dentro de você. E às vezes a gente acha que Deus pegará outras coisas para fazer algo novo na nossa vida. Não, é isso que está destruído dentro de nós, partindo disso que Ele continuará a fazer a obra na nossa vida, restaurando o casamento, a família, o ministério e por aí vai. Uma vez, queridos irmãos, que foram usadas as mesmas pedras, logo nós devemos entender que muitas portas dessa cidade de Jerusalém, elas estavam queimadas, destruídas. Acho que eu disse na última aula que as portas aqui era o lugar aonde pleiteavam as causas dos órfãos e das viúvas
era onde ficava o tribunal dos juízes. Mas o comentarista Wayne Risby, ele vai um pouco além. Ele diz que a porta era onde se detectava quem estava entrando e quem estava saindo. Era onde se averiguava quem é que está entrando na cidade de Jerusalém. Quem é que está saindo da cidade de Jerusalém. Então a porta era onde se colocava o limite. Não era qualquer um que poderia entrar. Os guardas, eles nas torres identificavam quem é que está entrando. Porque se existe uma coisa que não tem como esconder, são os olhos. E os olhos, quando a gente olha nos olhos de uma pessoa, a gente consegue ver muito mais do que os olhos. Você consegue desnudar a alma da pessoa. Por isso que Jesus disse que os olhos é a candeia do corpo. Então as portas aqui não era meramente um lugar onde se exercia a justiça, era o limite. Quem é que está entrando? Quem é que está saindo? E na aplicação aqui, o que nós podemos aprender com isso? Uma cidade sem porta era uma cidade que entrava e saía sem ter nenhuma averiguação e detectar quem estava entrando e quem estava saindo. Entravam assassinos, entravam pessoas de má índole, por aí vai. O que a gente aprende com isso daqui, queridos irmãos? Quando o nosso coração não tem uma porta, entra qualquer um. Quando o nosso coração não tem Cristo, ele disse, eu sou a porta. Se não tem a porta, entra qualquer tipo de pessoa, entra e sai. Aí a pessoa fica extremamente decepcionada, frustração atrás de frustração e por aí vai. Por quê? Porque não tem a porta. Agora, quando tem porta, tem justiça e averigua quem está entrando e quem está saindo. Porque nem todo mundo pode ter espaço no seu coração, nem todo mundo tem que entrar na sua vida. Então, quando a Bíblia fala aqui de porta, também está falando sobre a questão de colocar limites. Outro ponto muito importante que nós precisamos entender, queridos irmãos, é que para esta grande obra, além de ter que restaurar as portas, também houve a necessidade de restaurar os ferrolhos. Capítulo 3, versículo 3. Acompanhe comigo aí. 3:3. E a porta do peixe edificaram os filhos de Racenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas o quê? E os seus ferrolhos. Não adianta ter somente a porta, tem que ter as fechaduras e os ferrolhos. Falando de portas que chegavam a 3, 4, 5 metros de altura, é porta de uma cidade. É porta de cidades. Portas enormes. E o que acontecia? Essas fechaduras e os ferrolhos era onde se colocava a chave para trancar a porta pelo lado de dentro. Então, quando chegava lá pelos meados das 6 da tarde, o porteiro da cidade, ele fechava a porta e colocava uma tranca. E essa tranca era colocada em cima dos ferrolhos e trancava pelo lado de dentro. Com isso, o que os guardas estavam dizendo? Eu decido quem entra e quem sai. Essa decisão é sua, de quem entra e quem sai da sua vida. Jeremias disse assim, olha o que Jeremias diz assim, do que queixam os homens? Não é dos seus próprios pecados? Às vezes nós precisamos entender, queridos irmãos, que nós não podemos abrir mão das nossas decisões e daquilo que nós devemos tomar como decisão mesmo na vida. Os ferrolhos e as fechaduras aqui nesse caso não ficava pelo lado de fora, ficava pelo lado de dentro. Então, se entrasse alguém de má índole, a responsabilidade é de quem deixou entrar. Então é isso que Deus está nos ensinando aqui nessa noite. Que os ferrolhos aqui é a capacidade de você permitir quem entra e quem sai na sua vida. Outro ponto muito importante que a gente precisa entender, queridos irmãos, trazendo agora para o todo, dessa obra, a gente percebe que a Bíblia vai nos falar sobre 38 pessoas, cujas essas pessoas eram pessoas comuns, onde a Bíblia nos traz as profissões, quais eram os ofícios deles na cidade de Jerusalém. Porque para uma grande obra crescer, há uma necessidade de ter pessoas de várias profissões e ofícios
com um único só propósito. Estamos aqui com um único objetivo, com um único propósito, que a obra do Senhor cresça. Quando a gente entender que não é eu, pois sim, o que está em jogo é a glória do Senhor, não terá mais exclusivismo, pois sim, será um todo. Olha lá no versículo de número 8. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Harias, um dos ourives. Então anota aí, ourives. Olha quem ajudou a reconstruir esses muros. Os ourives. E ao seu lado reparou Hananias, filho de um dos boticários. Então veja que para que esta obra pudesse alavancar e terminar em tempo recorde, precisou de pessoas comuns, porém prontas para fazer esta grande obra. Olha quem Deus está levantando, queridos irmãos, para fazer uma obra extraordinária e colossal. Ourives, boticários. Os boticários eram pessoas que tinham a pele da mão extremamente fina, porque não pegava, o serviço não era bruto, né? Então, Deus está levantando os ourives e também os boticários. Além disso, os mercadores, capítulo 3, versículo 31, e também o versículo 32. Olha lá. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos netineus. Os netineus aqui também entram, né, nessa lista. Quem eram os netineus aqui? Eram os escravos do templo. Lá no livro de Josué, capítulo 9, a Bíblia vai nos dizer que existia um povo descendente dos heveus, que era o povo pagão ali, que Deus tinha mandado limpar eles da terra, que eles foram astutos, eles foram até Josué e disseram que era um povo que tinha vindo de uma terra remota, que estava com roupas velhas, trapos, com os odres velhos e por aí vai. E eles enganaram Josué, fizeram uma aliança com Josué, a aliança era de vida. E agora Josué não podia mais tocar nesse povo. Deus deu 2 ofícios, ou 2 serviços para os netineus, né? A palavra netineus está intrinsecamente relacionada aqui àquele que serve, que nasceu para servir. Então eles carregavam a água para o altar, carregavam a água para o templo e lenha para o altar. Então os netineus, os mercadores, então além dos netineus, anote aí, os netineus, os mercadores, que mais? Os levitas, versículo 17, versículo 18. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, ao seu lado, e reparou Razabias, líder da metade de Keila. Então até mesmo os levitas estavam engajados nessa obra. E também as mulheres também ajudaram a reconstruir os muros. Olha lá no versículo 12. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra meia parte de Jerusalém, ele e também as suas filhas. Então, queridos irmãos, logo nós entendemos que eram pessoas simples, pessoas comuns, mas que entenderam a urgência daquela obra. A obra do Senhor, ela é urgente e por isso que há necessidade de estarmos unidos. Porque tem gente que acha assim, a responsabilidade é só daqueles que vivem do altar. Não. A responsabilidade é de todos que estão com o nome escrito e inscrito no livro da vida. O que me chama a atenção é que, para que uma grande obra aconteça, no caso aqui de Neemias, ele presenciou o caos para depois começar a pensar na reconstrução dos muros. E ele também entendeu que essa reconstrução não deveria ser uma anarquia, porque não adianta ter força de vontade e não ter organização. Ele entendeu e compreendeu que existia essa necessidade de ter uma certa logística
e compreender que era tempo de aproveitar as facilidades. A mão de obra tinha naquele lugar. Tinha muitas pessoas que queriam trabalhar, mas tinha que colocar essas pessoas nos seus devidos lugares. Porque não adianta somente ter vontade de fazer. Tem que estar no lugar certo e com pessoas certas. Por que eu digo isso? Olha lá no capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23. Depois reparou Benjamim e Razube defronte da sua. Depois dele reparou Azaria, filho de Maazéias e filho de Ananias, junto à sua o quê? Então ele foi muito estratégico. Ele colocou pessoas específicas para reparar os muros ou as portas que estavam na frente da casa daquelas pessoas. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, comece a reedificar a região aonde vai proteger a sua vida, a sua esposa, seus filhos, a sua casa e a sua vizinhança, a sua vila e o seu bairro. Isso é muito estratégico, queridos irmãos, que é muito profético. Por quê? Que o Senhor nos dê a capacidade de reparar aquilo que está muito próximo da nossa casa. Imagine se nós conseguíssemos ter um grande avivamento na vila, um pouquinho além, no bairro onde nós moramos. Pode ter certeza que aconteceria um grande avivamento. Mas às vezes nós não evangelizamos nem o vizinho que mora do lado da nossa casa, né? Mas que o Senhor nos deu hoje a autoridade para isso. Capítulo 3, versículo 28. Desde acima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua. Vocês perceberam, queridos irmãos? Ele foi muito estratégico. Ele falou, não, eu quero que vocês reparem os muros que estão na frente da sua casa. Porque não tem como fazer a obra em lugares longínquos, sendo que a nossa casa está em destroços, destruída. O ministério de um homem, de uma mulher de Deus, começa no âmago da casa. Versículo 30. Depois dele reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de... Cada nome, Jesus amado. Eu estou sem óculos aqui, está difícil. Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Câmara aqui é o quarto. Existe algo mais íntimo do que o quarto para um casal? Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, além de você restaurar a sua casa, restaure a sua vida conjugal, o seu quarto. É ali que começa o ministério. Amém? Outro ponto muito importante que a gente aprende aqui, queridos irmãos, é que nós, porque todos nós aqui exercemos uma determinada liderança. A diferença é que alguns exercem uma liderança sobre 10, sobre 30, sobre 50, outros sobre 100, outros 500, outros 1000. O que a gente precisa entender aqui? Nós, como líderes, nós devemos ser os primeiros a dar exemplo. Por que eu digo isso daqui? Neemias nunca conseguiria fazer essa obra se primeiramente os líderes da cidade de Jerusalém não dessem exemplo. Quem que puxou essa comitiva, né, esse mutirão para reconstruir os muros? O sumo sacerdote, capítulo 3, versículo 1. Olha lá. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e levantaram as suas portas. Queridos irmãos, levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, eles trabalhavam ininterruptamente em benefício do templo. A tribo de Levi, eles estavam isentos do trabalho braçal. Então eles não poderiam trabalhar em outras áreas, porque eles viviam diretamente do altar. Quem serve o altar, que viva do altar. Aí tem gente que fala, mas isso é só no Antigo Testamento. Leia lá 1 Coríntios 9, que Paulo vai dizer a mesma coisa. O que me chama a atenção, queridos, é que eles poderiam dizer,
Isso não é responsabilidade minha. O sumo sacerdote poderia dizer, o meu negócio é altar, meu negócio é sacrificar, meu negócio é incensar. Mas ele entendeu que naquele exato momento a obra precisava de um todo. Não dava para simplesmente abrir mão desse projeto que haveria de ser reconstruído. Então nós, como líderes, né, nós exercemos liderança, queridos irmãos. Em várias áreas da vida nós exercemos liderança, sim. Por isso que nós devemos ser os primeiros a estar engajado nessa obra. Outro ponto muito importante que nós precisamos entender, que quando nós estamos animados para fazer uma grande obra, isto traz ajuda de pessoas que são de fora. A igreja vai muito além do que uma placa denominacional. A igreja é um todo, queridos. É muito interessante aquela passagem que aparece lá nos evangelhos, né, registrado pelos evangelistas, de quando Jesus estava pregando, Jesus estava exercendo o ministério. Já pararam para pensar? Jesus exercendo o ministério na terra, mas existia um grupo que não andava com Cristo, mas que pregava a Cristo. Os discípulos chegaram e disseram, Jesus, os caras estão pregando lá, falando do Senhor. Aí Jesus diz assim, aquele que não ajunta, espalha. Está pregando o meu nome? Faz parte do corpo. Hoje em dia tem muitas pessoas que querem criar um pensamento de que o Senhor só vai buscar um grupo. Eu conheço pessoas assim, e pode ser que você também conheça. Pessoas que às vezes dizem assim, não, Jesus só vai buscar... Jesus não entra, queridos irmãos, nesses clichês nossos. Ele é Deus. Entendendo? Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque olha lá no versículo de número 5. Versículo 5. E ao seu lado repararam os tecoitas. Tecoa aqui não é território que ficava dentro de Jerusalém. Aqui não é um bairro. Aqui era uma cidade que ficava aproximadamente 18 quilômetros da cidade de Jerusalém. Então, quando eles viram a cidade de Jerusalém sendo reconstruída, eles perceberam, por mais que, de maneira direta, isso não vai me beneficiar, eu quero fazer parte dessa obra. Eu quero ajudar essa obra. Então, aqui é ajuda externa. Os tecoitas foram para ajudar os que viviam em Jerusalém para reconstruir os muros. Versículo 7. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, homens de Gibeon, que também não, aqui não é um bairro de Jerusalém, aqui é outra cidade, a cidade de Gibeão, que pertencia ao domínio do governador da além do rio. Outro verso também, queridos irmãos, versículo 30. Depois dele reparou Hananias, filho de Selemias, oh, Jesus, cada nome, e Hanum, filho de Zalaf, é um bom nome. Você colocar o seu filho aí, você, quem sabe, está assistindo. Zalaf. Ô Zalaf, vem cá. Não faça isso, Zalaf. O sexto, outra porção, depois dele reparou Mesulão. Aí, outro nome abençoado também. Filho de Berequias, defronte da sua câmara. O que a gente aprende com isso daqui, queridos irmãos? Não perca a oportunidade de transitar no corpo de Cristo. Igreja vai muito além disso. Por que eu digo isso? O crescimento de uma obra não virá quando somente nós ficarmos olhando com um olhar bitolado para dentro e não olharmos para o todo, transitar no corpo de Cristo. E é isso daqui é muito importante, porque isso trará um grande êxito e sucesso naquilo que você está fazendo. Outro ponto muito importante que a gente precisa entender: não focalize a sua visão e não perca a sua força, o seu ânimo e o vigor
porque tem alguém que não quer te ajudar. Porque na obra do Senhor sempre terá pessoas que estarão contigo, que vai dizer bem assim, ó, tamo junto. Mas tem aqueles que vão dizer, não, eu não vou te ajudar não. Não vou te ajudar. Você se vira. Isso aconteceu com Neemias. E, queridos irmãos, você não pode ficar desmotivado só porque tem alguns que não estão te ajudando, ou que não quer te ajudar. Porque muito mais Deus levantará pessoas para te ajudar do que pessoas que não vão querer te ajudar. Agora imagine, vamos ler primeiramente o capítulo 3, versículo 5. Olha lá no versículo 5. Então anote aí, porém os seus nobres, se você quiser grifar, né? Porém os seus nobres não submeteram ao serviço de seu senhor. Aqui no capítulo 3, versículo 5, mostra que esses nobres foram os únicos que não submeteram ao serviço de seu senhor. O que é cerviz aqui? É a parte aqui, ó, a cervical, né? Então, ele está falando aqui que esses nobres de Tecoa, eles olharam para essa obra e falaram, nós não vamos. A gente é nobre. Capaz que a gente vai tirar a nossa veste de nobre, vai colocar uma veste de operador e vai se submeter a uma obra dessa? Capaz. Eu não estou falando, queridos irmãos, de qualquer um, estou dizendo de nobres, pessoas que tinham uma certa influência. Saiba que no decorrer da sua vida terá pessoas que têm uma determinada influência que dirá, não vou te ajudar. Não vou estar contigo. Mas o que a gente aprende com isso daqui, queridos irmãos? Que nós não podemos focalizar os nossos olhos para esses tipos de pessoas. Nós temos que entender que em um todo aí, existe 38 pessoas que ajudará Neemias, existe um grupo, vários grupos de 42 pessoas, ou seja, centenas de pessoas estão engajadas nessa obra. Agora você vai olhar para uma minoria, existem pessoas que param, que paralisam, que ficam atrofiadas, quando ele recebe um não. Quando alguém chega e diz assim, não vou te ajudar, não quero te ajudar, eu não vou me submeter a isso, eu não conta comigo, se precisar de qualquer ajuda, risque eu aí da sua lista. E tem pessoas que paralisam. Se fosse qualquer outro, diria assim, já que os nobres de Tecoa não querem me ajudar, então eu vou parar. Mas e a gama de gente? Então, olhe para aqueles que estão te ajudando. O saudoso pastor José Pimentel de Carvalho, pastor que era da Assembleia de Deus Missão de Curitiba, ele bem velhinho, ele sempre tinha uma frase que ele dizia assim, vamos com os que vão. Às vezes a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque nós estamos dando ouvido para aqueles que não querem te ajudar, mas olhe para aqueles que estão junto contigo, está lado a lado contigo. Amém? Queridos irmãos, outra lição que a gente aprende aqui no capítulo de número 3, é que por mais que os nobres se recusaram a ajudar Neemias de reconstruir os muros, o povão, sabe quem que vai estar contigo nos momentos que você mais precisar? É o povão. Vocês perceberam isso? Olha lá no versículo 5. E ao seu lado repararam os tecoitas. Tecoa aqui é ajuda externa. O povão olhou para Neemias e falou, Neemias, a gente está contigo. Estamos juntos. Mas os nobres, cheios de pompa, sabe? Não me toque, não me rele, que não queria calo na mão, está entendendo? Falou, a gente não vai. Então, entenda, queridos irmãos, que às vezes o grande milagre na sua vida não virá de pessoas que se acham a última bolacha do pacote. Às vezes vai vir de pessoas simples. Simples. Povão. Amém? Outra lição que a gente aprende aqui nessa noite, outro ponto muito importante que a gente aprende aqui nesse capítulo de número 3, é que nós devemos precisamos entender que é necessário nós valorizarmos os grandes feitos
e as pequenas coisas que são feitas também. Porque se a gente só valoriza as pessoas que têm grandes capacidades, principalmente nós que estamos no âmago da igreja, que fazemos parte da igreja, e desvalorizamos as pequenas coisas, nós estamos criando acepção. Neemias, ele tinha essa qualidade de valorizar os grandes feitos e as pequenas coisas que foram feitas também. No capítulo de número 3, versículo 13, se você quiser anotar aí, o primeiro nome é Zanoa. Olha lá, ó. A porta do vale reparou Hanum e os moradores de... Então anote aí, moradores de Zanoa. E eles a edificaram e lhe levantaram as portas. Então, eles levantaram as portas com suas fechaduras, colocaram os ferrolhos, como também eles reedificaram, queridos irmãos, 1000 côvados de muro. Essa medida aqui, bíblica, transliterando para a nossa medida, é 500 metros. 500 metros de muro. Então imagine, esses moradores de Zanoa aqui levantaram as portas, que foi a porta do vale, eles colocaram as fechaduras, colocaram os ferrolhos e ainda por cima reconstruíram ou reedificaram mais 500 metros de muros. No próximo verso. E a porta do monturo reparou Malquias. Então anote aí. E a porta do monturo reparou Malquias. E lhe enviou as portas, e este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Vocês perceberam que no verso de número 13, os moradores de Zanoa, eles levantaram as portas, colocaram os ferrolhos, colocaram as fechaduras e fizeram ainda mais 500 metros de muros, ou de muro. No verso 14, Malquias e os que estavam com ele não levantou 500 metros de muros, pois a única coisa que ele fez foi levantar uma porta, colocar as fechaduras e os ferrolhos. Se fosse qualquer outro, diria assim, por que eu vou colocar o nome de Malquias aqui? Ele fez tão pouco. Vou colocar o nome de Zanoa e os moradores, porque ele levantou as portas, fez mais 500 metros de muros. Nossa, ele fez muito. Por que eu vou colocar o nome de Malquias? É porque Neemias entendeu que para cada um Deus deu uma determinada capacidade. Se a gente não entender isso daqui, nós faremos acepção de pessoas. Os moradores, os que estavam com Zanoa, tinham a capacidade de fazer 500 metros de muro, levantar as portas, colocar as fechaduras, colocar os ferrolhos, mas os que estavam com Malquias, a capacidade deles era só de levantar uma porta. O que a gente aprende com isso daqui, queridos irmãos? Nós temos que aprender a valorizar os grandes feitos, as pequenas coisas. Ter ciência disso, porque senão nós vamos cair nessa rede da acepção. E isto destrói qualquer ambiente cristão. Outro ponto muito importante que a gente precisa entender, que daqui a pouco eu já vou concluir, queridos irmãos, é que existem pessoas que ele trabalha de maneira veemente. Existem pessoas, algumas pessoas, até mesmo dentro da igreja, eles são mais afinco do que as outras. Olha lá no versículo 20. Depois dele reparou com grande ardor. Anote aí, essa palavra grande ardor. É muito interessante. Vocês lembram aquela passagem de Gideão? Quando Deus apareceu para Gideão, o que Deus disse para ele? Ou melhor, o anjo ali. Gideão, vai na tua força. Não é na minha, é na tua. Que Deus dá a cada um a capacidade. É na nossa força que o Senhor começa a potencializar. Olha lá no versículo de número 20. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabal,
outra medida desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Essa palavra aí, com grande ardor, no grego, no hebraico, significa encandecer, queimar. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme o quê? As tuas forças. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui no capítulo de número 4, capítulo 3 do livro de Neemias, versículo 20, sobre este Baruque, que ele trabalhava com grande ardor. A palavra ardor aqui no hebraico significa aquele que queima, encandecido. Queimar o quê? Era aquele tipo de pessoa que chegava às 6 da manhã, dinâmico. Estava meio-dia, já tinha perdido já umas 50 mil calorias. Enquanto alguns estavam, dificuldade não, na velocidade dele. Aqui, ele já tinha feito muita coisa. Na obra de Deus a gente tem que respeitar o tempo, a força das pessoas, queridos. Até mesmo isso no âmbito familiar. Cada um tem o seu jeito. Tem uns que é como o Baruque, queima. Velocidade, dinamismo para fazer as coisas. Existem outros que são um pouco mais lento, né? Mas a gente tem que respeitar, porque o Senhor é que dá a capacidade conforme a cada um. Alguns trabalham mais, outros trabalham menos e por aí vai. E para a gente concluir, lá no versículo de número versículo 18, 3:18. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadade, líder, grife aí, líder, da outra meia parte de Keila. Então, qual é a próxima lição que a gente aprende com Neemias aqui? Ele não tinha dificuldade para colocar pessoas para delegar. Hoje em dia tem muitas pessoas, queridos irmãos, que ele quer centralizar tudo. Por quê? Quando a gente analisa a palavra do Senhor, a gente entende que Neemias entendeu, é uma obra colossal. Esses muros estão destruídos há mais de 100 anos. Ninguém teve a coragem de levantar esses muros. Nós queremos levantar esses muros em menos de 2 meses. Então, para isso, eu preciso entender que existem outros que têm capacidade de liderança. Queridos irmãos, pessoas que têm dificuldade de delegar são pessoas que não confiam nas outras. O que a gente aprende com isso daqui? Quem aqui já foi traído, levante a mão. Quem aqui já ficou decepcionado com alguém? Levante a mão. Tem alguém aqui que já ficou frustrado com alguém? Levante a mão. Mas a gente tem que entender, queridos irmãos, que as traições, as decepções da vida, isso não pode se tornar um combustível para que a gente não confie mais nas pessoas. Então existem pessoas que já foram traídas, como nós, aqui também já sofreu decepção e por aí vai. E que às vezes ele fala, agora eu não vou mais confiar em ninguém. Porque até agora eu fui traído, decepção, frustração atrás da outra. Isto se torna uma atrofiação que Satanás, é um instrumento de Satanás para que você fique sobrecarregado e ao mesmo tempo não desponte novas lideranças, igrejas. Nós devemos entender. Sabe qual é o meu grande desejo? Que o Senhor levante mais ensinadores aqui nessa casa, pregadores, né? Pastores, evangelistas, missionários e missionárias. Por quê? Porque a obra não para. Esse é o grande projeto que o Senhor tem para essa casa e será concretizado em nome de Jesus. Outro ponto muito importante já para nós concluirmos, queridos irmãos, que é a questão das portas. Olha lá no capítulo de número 1, o versículo 1 e o versículo 32. Algumas lições aqui importantes para nós. E entre a câmara do canto e a porta das ovelhas repararam os ourívios e os mercadores. Então, que porta era essa, queridos irmãos? A porta das ovelhas, ou tem algumas traduções aí que está a porta do gado. Então, coloque aí ovelhas do lado. Essa porta era a porta que dava acesso à entrada
dos sacrifícios. Os cordeirinhos que ia ser sacrificado no altar entrava por essa porta. E era por essa porta que entrava o sacrifício. E ao mesmo tempo era ali que o fogo ardia sobre o sacrifício. O que a gente aprende com isso daqui, queridos irmãos? Essa porta das ovelhas, ou a porta da ovelha ou do cordeiro, tem que estar aberta para que ele entre. O cordeiro já está aí já, né? Você que me ouve, você que está me assistindo pelas redes sociais, que essa porta se abra hoje. Que o cordeiro entre no seu coração. Que ele faça morada nos labirintos da sua alma. Qual que é a próxima porta aqui? Versículo 3. Ó, outra porta que precisou ser restaurada. E a porta do peixe. Então, anote aí. Essa porta do peixe, queridos irmãos, era a porta que dava acesso aos pescadores que entravam, pescavam no mar Mediterrâneo, peixes grandes, peixes pequenos, e agora era levado para um mercado de peixes que tinham ali nessa entrada. Peixes na Bíblia está falando de sede de almas. Que essa porta se abra no nosso coração, que nós possamos arder com desejo de que vidas possam ser pescadas nesse mar imundo chamado mundo. Outra porta, queridos irmãos, versículo 6, estou correndo para a gente concluir, versículo 6, olha lá. E a porta velha, grife aí, porta velha, repararam na Joiada, filho de Pazéia. Olha que interessante isso daqui, queridos irmãos. Essa porta velha era a porta que dava acesso à cidade nova. Então a Jerusalém naquela época, ela era dividida Jerusalém alta, Jerusalém baixa, Jerusalém velha, Jerusalém nova. Essa nova Jerusalém, para ter acesso a ela, tinha que entrar pela porta velha, pela porta antiga. O que a gente aprende com isso daqui? Para entrar na nova Jerusalém, que é o céu, tem que passar pela porta antiga, porta velha. Eles fizeram uma nova Jerusalém, mas não mudaram a porta. A porta era a mesma, só mudaram a cidade nova de Jerusalém, mas a porta era a mesma, a porta velha. Por quê? Essa porta velha aqui, ou a porta antiga, está falando da pessoa bendita de Cristo. Quer entrar na nova Jerusalém? Entre pela porta antiga. E Jeremias vai dizer, salvo engano, capítulo 16, capítulo 6, versículo 16, 6:16, isso. Olha lá, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas o quê? Qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andareis nele. O povo não quis andar pelo caminho antigo e não quis entrar pela porta antiga. O que a gente precisa entender isso daqui, queridos irmãos? Nós não precisamos de coisas novas. Bem, na verdade, a novidade está em entrar pela porta velha ou pela porta antiga. Por quê? Porque tem gente que fica procurando coisas novas. Já perceberam que existem pessoas que precisam de entretenimentos? Tem que ter algo novo. E a gente não olha para frente para querer algo novo que haverá de vir. Nós olhamos para trás, lá que foi feito na cruz e para a igreja primitiva, e o que foi feito no período da igreja primitiva. A porta velha aqui, ou a porta antiga, está falando, queridos irmãos, daqueles que querem ter acesso. A nova Jerusalém terá que entrar pela porta antiga, que é Cristo. Por que ela é antiga? Porque ela é antes de Adão nascer. É por essa porta que entrou Adão, é por essa porta que entrou Abel, é por essa porta que entrou Davi, por essa porta que entrou Moisés. Por isso que ela é antiga. É antiga, mas é a única que dá acesso à nova Jerusalém. Amém? Porta do monturo, versículo 14. Já estou concluindo já, queridos. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Haquerem, este a edificou. Queridos irmãos, essa porta do monturo aí era a porta que dava acesso ao lixão da cidade.
Então nessa porta, poucas eram as pessoas que entravam com algumas coisas nas mãos, mas eram muitas pessoas que saíam por elas com muitas coisas que precisavam sair da cidade. Monturo aqui era o lixo. Ninguém acumula lixo dentro de casa. O que a gente aprende com isso daqui? Que a porta do monturo está falando daquilo que nós precisamos tirar, descartar de dentro de nós. Não tem como nós sermos cheios, sendo que nós estamos cheios de imundícias. Tem gente que diz assim, eu vou no culto, mas eu não consigo ser cheio. Mas a pessoa se tornou um lixão ambulante. Tudo que veio do limbo do inferno está dentro dele. A pessoa é cheia de ódio, cheio de palavras malditas. É interessante que quando Paulo fala lá que na nossa boca não tem que ter palavra torpe, acho que eu já disse isso daqui, a palavra torpe no grego é peixe apodrecido. Toda pessoa que fala besteira, pessoas que gostam de falar palavrões, a boca dele no mundo espiritual é como se estivesse saindo um monte de podridão. E existem pessoas, queridos irmãos, que não abrem a porta do monturo da vida dele. Deus está mandando dizer aqui nessa noite, tem coisas que precisam entrar, mas tem umas que precisam sair. Ah, por que algumas coisas não entrou ainda na minha vida? Porque aí algumas não saíram. Porque não há espaço para entrar outras coisas, porque tem tanta coisa, às vezes, dentro de nós, que o Espírito Santo está dizendo, tira que eu coloco. Eu sinto a graça de Deus aqui. Tira que eu coloco. E a responsabilidade era de quem estava do lado de dentro para tirar, queridos irmãos. Então é a gente, debaixo da graça, do poderio do Senhor, que tem que dizer, Senhor, que abra a porta do monturo da minha vida, que todo lixo venha a ser arrancado. Por quê? Porque, por isso que, se vocês analisarem, a porta do monturo, ela vem antes da porta da fonte, da porta das águas. Por quê? A porta do monturo era onde tinha que tirar o lixo. E a porta da fonte era onde entrava a água da fonte de Giom, o aqueduto construído por Ezequias. Os sacerdotes, os netineus entravam com aquela água potável da fonte, pela porta da fonte e também pela porta das águas. É interessante que primeiro a porta do monturo tira o lixo e entra a água potável. E a água aqui está falando do Espírito Santo. Que o Senhor hoje nos renove nessa noite. Para a gente concluir, queridos, porque agora eu termino mesmo. Uma das últimas portas, a porta dos cavalos, capítulo 3, versículo 28. Desde acima da porta dos cavalos, repararam quem? O que essa porta aqui representava para o povo judeu? Era a porta, queridos irmãos, que entravam os cavalos, que saíam os cavalos. Vamos ler, por gentileza, um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 26. Quantos cavalos ele tinha? 12.000 cavalos. Quando a Bíblia fala da porta dos cavalos aqui, a Bíblia está nos dizendo, queridos irmãos, que o povo judeu nunca deveria confiar na força dos cavalos. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em 2 Samuel, que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui. 2 Samuel, abra a sua Bíblia, por gentileza. Segunda Samuel, capítulo de número 8. Olha aí o que diz. E tomou-lhe Davi 1000 carros, 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou. Então grife aí na sua Bíblia, jarretou. E que isso seja, e que essa seja a nossa atitude. Davi jarretou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. Queridos irmãos, naquela época o Senhor tinha dito para os reis, não acumule cavalos. O que Salomão fez? 12.000 cavalos. Salomão tinha cidade de cavalos. Aí quando adiantou os cavalos? Adiantou os carros? Não. Salomão sucumbiu. Perdeu. Mas Davi
era diferente. Olha o que Davi fez aí. Davi, queridos irmãos, quando ele escrevia algo, antes dele escrever, ele vivia na prática. Até mesmo quando ele pecava, ele cantava. É incrível isso, né? Ele aproveitava todas as oportunidades da vida para louvar o Senhor quando estava pecando. E isso é muito interessante, queridos irmãos. Acho que eu disse isso, acho que num curso que eu estou dando. Qual foi o pior pecado de Davi? Quais são os 2 piores pecados de Davi? Alguém pode dizer? Adultério. O adultério e o assassinato. Normalmente nós achamos que é o pior pecado de Davi. Mas a gente percebe que Davi, por causa do pecado dele, do adultério e do assassinato, Deus matou 4 pessoas. 4. 4 homens foram mortos por causa disso. Mas Davi, quando ele quis contar os guerreiros na casa de Israel, essa atitude orgulhosa. Olha, Davi deu lugar para Satanás. Satanás falou: Davi, você está confiando em Deus? Conta os guerreiros aí, vê qual é o poder bélico que você tem. E ele mandou Joabe sair para contar. E o texto diz que por causa dessa atitude orgulhosa de Davi, Deus matou 70.000 homens. O que a gente aprende com isso daqui? Adultério e homicídio não chega perto do pecado do orgulho. As consequências são bem piores. Mas aqui no capítulo de número 8, versículo 4, o que Davi fez? Quando ele voltava do campo de batalha, esse período aqui ele era humilde ainda. Não tinha feito isso que eu acabei de dizer. Davi voltava do campo de batalha, ele trazia um monte de cavalos, queridos irmãos. Um monte de cavalos. E esses cavalos entravam pela porta. Mas Davi tinha ciência que ele não poderia confiar na força dos cavalos. É por isso que aqueles salmos, salvo engano é o Salmos 19, né? Que diz, 20, isso os confios em quê? E outros em? Mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Davi não está cantando aqui de maneira hipócrita, porque uma coisa é dizer, eu não confio, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas na hora que chega uma gama de cavalos, ele fala, vou ficar com os cavalos aqui. Não, o que Davi fez? Davi mandou jarretar os cavalos, queridos. O que é jarretar aqui? Era cortar o tendão, na parte mais baixa do animal aqui, ó. Cortava o tendão do animal e o animal não prestava mais para o campo de batalha ou para estar num campo de batalha. Com isso, Davi estava dizendo, eu não confio nos cavalos. Então, a porta dos cavalos aqui está falando, quando o povo olhava para aquela porta dos cavalos, eles entendiam, a nossa força, a nossa resiliência, o nosso poder não vem da força do cavalo, dos carros, do poder bélico aqui na terra, mas sim da força do Senhor. O que é a porta dos cavalos aqui trazendo para os dias de hoje? É quando nós não depositamos as nossas forças nas coisas dessa terra. Pois sim, meramente confiamos no Senhor. Irmão, você não precisa confiar. Pode ser que você não confie em um ou outro, mas confie no Senhor. O Senhor é poderoso, Ele é extraordinário. Vamos terminar? Outra lição muito importante para a gente. No versículo de número 29, desculpe. No versículo 29. E é isso que vai acontecer na sua vida. Depois dele reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa, e depois reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta, o quê? Porta oriental aqui, ou também chamado de porta dourada, é a porta de onde sai a glória, mas é a mesma porta que volta a glória. Lá em Ezequiel 10, Ezequiel presenciou quando o povo estava sendo levado para o cativeiro, ele olhou para o oriente, para a porta do oriente, e ele viu a glória de Deus indo embora. Quando chega no capítulo 43, ele olha para a mesma porta do oriente e ele presencia a mesma glória voltando. A porta do oriente está falando, queridos irmãos, naquela porta da sua vida, que a glória de Deus foi embora, e é por essa mesma porta que a glória de Deus voltará. Amém. E a última porta, a porta da guarda. E essa é muito impressionante, essa porta. Versículo 31. Depois dele reparou Malquias, filho de Orives, até a casa dos netineus e mercadores defronte da porta de Micfade. Em algumas traduções aí, a porta
da guarda, né? E até a câmara do canto. Essa é a última, queridos irmãos, e essa é uma das mais importantes. Por quê? Essa porta ficava no norte. E era o lugar, o ponto cardeal que os inimigos gostavam de atacar. Os inimigos gostavam sempre de vir do norte para atacar o norte de Jerusalém. E é por isso que era essa porta que precisava ser reparada, e era a porta onde mais colocava guerreiros, tropas, batalhões, para cuidar dessa região norte, porque eles queriam entrar por essa região para atacar o templo. O que a gente aprende com isso daqui? O lugar mais vulnerável da cidade de Jerusalém era onde ficava essa porta da guarda aí. E era o lugar onde mais precisava de fortificação, de cuidado, ininterruptamente 24 horas. Deus está mandando dizer aqui nessa noite, para a gente terminar, para você que está me ouvindo também. O lugar mais vulnerável, a área mais vulnerável da sua vida é onde Deus vai potencializar. Porque pode ser que a área mais vulnerável da minha vida não seja a mesma que a sua. Deus, que conhece cada um de nós, Ele sabe qual é o lugar mais vulnerável. E é nessa área que o Senhor vai potencializar. Aonde o diabo acha que é um ponto fraco, aí se tornará o ponto mais forte da sua vida. Em nome de Jesus.